não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI. A controvérsia gira em torno da interpretação de normas regimentais que disciplinam, percebam, que disciplinam a votação simbólica, modalidade de votação utilizada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, na deliberação que é o objeto da impugnação. Vejamos o que dizem os nossos regimentos. O artigo 45 do Regimento Comum do Congresso Nacional estabelece, entre aspas, que, na votação pelo processo simbólico, os congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela sua rejeição. O parágrafo 1º deste artigo prevê a possibilidade de verificação da votação após a proclamação do resultado. E o parágrafo 2º explica que, na verificação, será procedida a contagem dos votos favoráveis e contrários, ou seja, é na etapa de verificação que se passa a votação nominal, tornando-se em conta os votos individualizados dos membros da comissão. A grande diferença, portanto, da votação simbólica para a votação nominal é que, na primeira, o presidente observa quem está sentado e quem se levantou, para em seguida proclamar o resultado. Na segunda, a contagem individual dos votos. Essa diferença, embora pareça banal para todos nós que estamos acostumados com o dia a dia do parlamento, contém um detalhe muito importante a respeito do quórum da votação. Na votação nominal, na qual são identificados e individualizados os votos de cada parlamentar, o quórum é aquele aferido logo após o seu encerramento. Ou seja, o resultado da votação é composto apenas pelos parlamentares que efetivamente votarem na deliberação, sendo considerado ausente os parlamentares que não exerceram o direito do voto. Tanto é assim que a sessão pode ser encerrada por insuficiência de quórum aferido pela votação nominal. Por outro lado, na votação simbólica, como não há individualização dos votos, o quórum da votação é o mesmo quórum da presença da reunião presencial. Esse quórum é a presença registrada e aferido no painel eletrônico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 13 e o parágrafo 2º do artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta lista objetiva de presença nos permite saber se temos o número para a deliberação ou as deliberações, isto é, se pelo menos a maioria absoluta dos membros da comissão está presente. E como não há contagem nominal dos votos, é esse o parâmetro utilizado. Assim, todos aqueles que registraram presença participaram da votação simbólica, independentemente de estarem ou não fisicamente no recinto do plenário, no momento da votação. E mais, além de participarem da deliberação, todos os que não se levantaram para votar contrariamente votam a favor, inclusive os ausentes fisicamente. Pois não tem como se manifestar contra. Os ausentes, resta o instrumento da declaração de voto, que é registrada posteriormente, mas não influencia, repito, não influencia no resultado da votação. Esse, sim, é o ponto central para a resolução do questionamento trazido a esta presidência. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel.
o presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada a flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui mais da metade dos presentes no painel, a fim de proclamar com responsabilidade o resultado correto da votação. Este sempre foi o procedimento adotado neste parlamento, e é assim neste plenário, é assim no plenário do Congresso Nacional, e é assim em todas as comissões. Proceder de forma diferente, ignorando-se o quórum da presença constante no painel e computando-se individualmente os votos dos presentes, implica na transformação da votação simbólica em votação nominal. E isso somente é possível com prévia determinação regimental de votação nominal ou com verificação de votação. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento, registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria, com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da Mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão.